Visão técnica no ar nessa sexta-feira, dia 16 de setembro. Para quem estava nos assistindo ao vivo, peço desculpa, a gente teve um problema técnico, mas voltamos agora com a nossa transmissão normal. Tenho aqui comigo o Thiago Missaca, analista da Rock Trade. Obrigada novamente pela presença aqui. É sempre um prazer estar aqui. A gente começou a analisar o Ibovespa, a gente estava falando dessa correção, o Ibovespa tinha batido nos 60 mil pontos, corrigiu agora nos 57 mil. Você espera mais queda ou a gente pode ter dias de alta novamente? Como a gente vem observando, o Ibovespa ele vem trabalhando com uma volatilidade muito elevada, né? Recentemente, depois de passar por aquele período de congestão, em que ele rompeu aquela estrutura para cima, como a gente pode observar no gráfico, havia uma congestão, rompeu aquela estrutura para cima, tudo indicava retomada da pressão compradora, inclusive da forma que eu vejo o mercado, retomou uma tendência de alta por todos os critérios do meu modelo. Recentemente a gente viu aquela retomada da pressão vendedora, onde a volatilidade aumentou, onde depois do rompimento, frustrou aquele rompimento para cima, região de 58 mil pontos. Eu até havia apontado isso no último Visão Técnica, que o mercado tinha a possibilidade de atingir os 58 mil pontos, né? Na época estava aquém disso, atingiu os 58 mil pontos e rompeu. E o que eu havia colocado lá a análise sustenta, porque houve o rompimento de 58 mil pontos e eu falei, olha, dado no gráfico diário que o fluxo está aquém do que seria o ideal para que ocorresse esse rompimento de 58 mil pontos de uma forma satisfatória, o mais provável é que, se romper, a priori lateralize, eventualmente recue um pouco. Então a gente está observando esse recuo com um ganho de volatilidade, né? E aí o investidor deve estar se pensando lá, pô, mas agora, será que vai ter a continuidade dessa movimentação de queda e o estabelecimento de uma tendência de baixa? Olha, isso pode vir a acontecer, tá? No cenário técnico, pelo meu método, a gente tem a possibilidade de um pivô de baixa, à medida que nós temos uma pernada de baixa principal, um repique contra essa pernada principal, dado pelo pivô MM, né, o indicador que eu desenvolvi para observar topos e fundos. Então aqui a gente tem a possibilidade de um movimento 1, 2, 3 para baixo. Caso o mercado venha a perder o fundo imediato, no formato de um pivô MM, nós desenvolvemos topos e fundos descendentes. Já temos preços abaixo da média e já temos fluxo vendedor. São os três critérios que estabelecem uma tendência de baixa da forma que eu enxergo o mercado. Agora, Thiago, é o que você acredita que vai acontecer? Sinceramente, acredito que não. Inclusive, no último Visão Técnica, eu sustento aquela análise que o mercado tinha uns 58 mil pontos para ser rompido, mas que, se fosse rompido, a priori deveria falhar e lateralizar. Essa movimentação, na verdade, que nós estamos observando, tem uma boa probabilidade de ser uma lateralização com o intuito de ganhar fluxo, de dar tempo para o mercado diminuir volatilidade e ganhar fluxo comprador. Então, quando a gente olha para a estrutura de acumulação e distribuição, que é essa linha amarela no meu gráfico aqui, nós observamos que os preços estão de lado, meio pendendo para baixo, e a acumulação e distribuição está totalmente de lado. Ela está encaixotada, né, entre esses suportes e resistência. Eu vejo que, enquanto esse fluxo, a acumulação e distribuição, não romper essas estruturas para algum dos lados, o preço também não deve seguir de forma consistente, não deve seguir de forma direcional. Então, eu estou de olho no nível de fluxo para ver se esse fluxo vai ser um fluxo que vai acrescentar, vai somar para o preço, e com isso o Ibovespa vai retomar sua pressão compradora, né? Acredito que seria o mais provável, ou se de fato essa lateralização vai ser impactada por um fluxo negativo e de fato o mercado vai reverter, montando esse zigue-zague descendente, e aí nesse caso, na possibilidade da retomada da pressão vendedora, estabelecimento de uma tendência de baixa, eu vejo como possibilidade de suportes apenas lá na região de 48.500, né? 48 mil pontos, ali 48.500, como um suporte mais relevante. Então, não seria uma queda muito tranquila se o mercado de fato estabelecesse essa tendência de baixa. Agora, ao meu ver, eu não vejo que é uma probabilidade. Agora, nesse seu cenário base do Ibovespa lateralizando, ganhando força e voltando para alta, qual que seria o próximo patamar? Essa é a grande questão, porque no curto prazo, o mercado pode ficar de lado, ele deve ficar de lado e perder volatilidade. Se ele perder volatilidade o suficiente, digamos bastante, ficar bastante tempo de lado, a volatilidade diminuir, a gente pode observar isso pelas bandas de Bollinger, que é esse indicador aqui, onde a gente mede a volatilidade. Quando elas estão muito abertas, a volatilidade está muito elevada. Se elas se estreitarem muito, eu vejo alvos maiores.
Então, tudo vai depender de como vai ser essa movimentação lateral. Se essa movimentação lateral vier com bastante fluxo, nós também podemos projetar alvos maiores. Já no curto prazo, a gente deve no mínimo atingir 62 mil pontos. Independente da volatilidade diminuir ou não, eu acredito que um alvo mínimo seria 62, 63 mil pontos, dado que quando nós observamos o Ibovespa não no gráfico diário, mas num gráfico semanal, um gráfico mais longo, nós observamos aqui que existe uma resistência mais longa, deixa eu puxar o gráfico aqui, existe uma resistência mais longa nessa região de preço, que é justamente 61.400, posteriormente 62 mil pontos. Então eu vejo toda a possibilidade do mercado retomar essa pressão compradora, buscar esses patamares de preço. E quando eu olho para o fluxo, ele corrobora totalmente com essa análise. O fluxo no gráfico semanal, ele não só é capaz de atingir 61.500, 62 mil pontos, como romper essas estruturas. Então, num prazo maior, nós temos total aval de seguir essa movimentação altista. Essa correção é simplesmente uma forma do mercado respirar, ganhar fôlego e retomar sua pressão compradora. Isso pode impactar de uma forma mais negativa no diário, como a gente está observando, mas para o semanal é uma correção totalmente saudável. E essa leitura de uma possibilidade de atingir os 62 mil pontos, ela seria respeitada se o índice se mantesse na mínima dessa semana? Idealmente, sim. Idealmente, porque quando a gente vai para o gráfico diário, caso o mercado venha perder aquele fundo estabelecido nessa semana, vou buscar aqui, ele entra justamente na tendência de baixa, né? Ele faz aquele zigue-zague descendente, aquele movimento de 1, 2, 3, né? Entrando em topos e fundos descendentes, aqui, né? Movimento 1, 2, 3, perdendo esse fundo estabelecido, e aí há uma tendência de baixa, eu vou ter que realmente começar a mirar a região de 48.500, tá? Mas lembrando, há uma estrutura de fluxo e ela tem suporte e resistências muito bem definidas, que é o meu indicador de acumulação e distribuição. Caso o mercado venha perder esse fundo imediato montando o zigue-zague descendente, mas o fluxo não acompanhar essa estrutura, aí nós teremos uma tendência de baixa que vai ser falha, que vai ser aquela tendência de baixa que pode ser uma pegadinha para os investidores de curto prazo. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Nós estamos vivendo um momento muito complicado no nosso mercado. Esse padrão técnico, né, essa figura técnica que está aparecendo no gráfico nesse momento, é o que a gente chama de alargamento. É uma figura em que você tem topos mais altos e fundos mais baixos. É um padrão de cenário extremamente complicado de operações, para fazer operações direcionais. Então eu aconselho que quem opera mais no curto prazo, utilize principalmente de modelos arquitetados em volatilidade. Modelos que não buscam alvos longos, modelos que buscam alvos curtos e stop um pouquinho mais longo. É esse tipo de modelo que vai performar bem nesse momento. E passando agora a análise para o dólar, a gente teve dias aí de alta do dólar, a moeda voltou a ficar atrativa, ganhando mais volatilidade no mercado. O que a gente pode esperar? É legal até mencionar no dólar que ele vinha numa forte movimentação de queda. Era uma movimentação de queda que já sustentava desde fevereiro. Eu lembro que a gente até fez uma visão técnica em fevereiro, né, onde estabeleceu uma tendência de baixa de longo prazo para o dólar, alvo lá em 2.750, alvo assim para janeiro, fevereiro desse ano que vem, né? E agora recentemente ele está tentando reverter a movimentação para alta. Mas essa movimentação de queda, pessoal, é uma movimentação extremamente consolidada. Ela vem com muito fluxo vendedor. E o fluxo é o combustível do preço, né? Se você tiver muito fluxo comprador, o preço tende a ir para cima. Se você tiver muito fluxo vendedor, o preço tende a ir para baixo. Então, o dólar vem fazendo muita tentativa de subir, mas não está conseguindo de forma consistente. Quando eu olho para o preço, eu vejo aquele cenário de alargamento que inclusive o Ibovespa está fazendo. Topos mais altos e fundos mais baixos. Então, esse tipo de cenário é, mais uma vez, um cenário muito complicado de ser operado, é um cenário que você não tem movimentos direcionais e fica difícil estabelecer operações para o curto prazo. Eu vejo sim a possibilidade do mercado continuar lateralizando e no futuro romper essa estrutura para baixo. Haja visto aquele que seu alvo de longo prazo segue mantido, os 2.700. Segue mantido. Teve alguma alteração por conta dos ajustes dos contratos, né? Então a gente está trabalhando agora com 2.800, tá? Mas a estrutura ela continua extremamente vendedora. Quando eu saio do gráfico diário que está extremamente complicado e passo para o gráfico semanal, aqui está extremamente tranquilo.
nós temos a tendência de baixa estabelecida plenamente, o mercado simplesmente faz uma correção lateral com o intuito de diminuir volatilidade, se preparando para um forte rompimento para baixo, eu acredito. Mas talvez ele venha demorar. Idealmente ele deve demorar, porque embora a volatilidade esteja diminuindo, da forma que eu opero, eu preciso que a volatilidade diminua ainda mais. E para isso seriam necessárias mais 10 semanas, 12 semanas. Então teria um bom prazo aí, uns 3 meses de lateralização. Isso idealmente, não quer dizer que o mercado vá fazer isso. Do jeito que está fraco, é bem provável que ele acabe retomando a pressão de venda já no curto prazo e a gente acabe não conseguindo montar posições de longo prazo no gráfico semanal. Bom, Misaka, vamos fazer uma pausa, depois a gente volta, aí a gente faz no segundo bloco uma análise das blue chips. No terceiro bloco, o Misaka preparou aí 2 oportunidades que podem dar compra nas próximas semanas, nos próximos dias. Né? Daqui a pouco a gente volta.